Muito boa tarde a todos aqueles que, mais uma vez, me dão aqui o imenso gosto e honra de que nós nos reunamos no final da tarde para tratar de alguns assuntos relevantes do ponto de vista do conhecimento, mas que, por outro lado, também nos sirvam para preencher um pouco para um dispêndio de tempo agradável no âmbito dos estudos durante esse período de quarentena compulsória imposta pelo poder estatal. Nós estamos aqui tratando do tema geral da propedêutica jurídica e há já 2 ou 3 exposições cuidando da matéria da lei natural, como um dos elementos de relevo para o estudo da noção de direito, que é o ponto clave, o ponto central do estudo da introdução ao estudo do direito e da filosofia do direito. E, portanto, interessa essa ideia mais ampla de propedêutica jurídica, tal como está exposta no livro que o Dr. Paulo Ferreira da Cunha e eu escrevemos e se veio publicar em 2001 pela editora Millennium, aqui de São Paulo. Agradeço muitíssimo a Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, a tabeliã Mônica Dalla Vecchia, pelo apoio de divulgação desses nossos encontros virtuais, e bem como agradeço àqueles todos, e eu faço em nome da doutora Thaís Castelo Branco, da professora Isabela Bicalho e da doutora Laura Porto, pelo empenho também na divulgação destas nossas reuniões. Nós começamos a tratar do tema da lei natural, e assim o fizemos, especialmente ontem, cuidando de uma acepção ampla e de uma acepção mais estreita ou mais restrita do termo lei natural, referindo também à questão da existência, especialmente explicando por que é que em Santo Tomás não se trata, como é costume nas questões versadas, por exemplo, na zona teológica, em grande profundidade ou intensidade acerca do tema da existência do direito natural. E nós, a esse propósito, havíamos feito uma referência, deixa eu pagar aqui uma coisa que eu vou precisar daqui a pouco, havíamos feito uma referência ao fato de que essa demonstração mais aprofundada em São Tomás não era necessária, porque a altura em que ela foi objeto da tratativa pelo doutor comum, porque praticamente não havia dissensão acerca da existência do direito natural, da lei natural. Essa razão pela qual não havia, pois, necessidade de Santo Tomás tratar a fundo dessa matéria, já que ele se moldava, enfim, ao que era, pelo menos como veremos a seu tempo, nominalmente, uma doutrina pacífica, entendimento pacífico da existência da lei natural. É verdade que esse é um ponto também que nós temos de considerar, que a expressão direito natural, e com ela a direito natural também, sempre sofreu e sofre até hoje uma variedade, uma equivocidade, mais do que a consideração de sentidos analógicos para a expressão, uma equivocidade de sentidos. Para ter uma ideia disso, isso é interessante consignar, porque isso é emblemático. Hugo Grotius, que pode-se dizer que seja o grande adversário da concepção clássica do direito natural ao tempo aí do nominalismo. Pois é, Hugo Grotius é chamado muitas vezes, tem esse epíteto de pai do direito natural. Pai do direito natural, Hugo Grotius. Esse mitômano genebrino, que foi Jean-Jacques Rousseau, assim a ele se referia meu mestre José Pedro Galvão de Souza, esse mitômano é tido como teórico do direito natural. Então vejam que a expressão direito natural possui uma ambiguidade muito grande. O que faz Santo Tomás, isto sim, e eu já referi ontem, eu não considero que seja possível um tratamento sério
grave acerca do direito natural que não esteja vincado na obra de Santo Tomás, é recuperar a ideia central de Aristóteles e fundar o solidário direito na natureza humana. Se os críticos, uma boa parte dos críticos contemporâneos do direito natural, compreendessem efetivamente este sentido do direito natural, da lei natural, tal como está exposto em São Tomás de Aquino, não criticariam o direito natural. E veriam a evidência do seu relevo e sua importância essencial para fundar o direito positivo. A esse propósito, lembremos-nos que em seu famoso livro sobre a luta pelo direito, Ehring, na segunda edição, estampa uma nota que foi recordada aqui no Brasil pelo grande professor Alexandre Correia, o pai, de que se ele tivesse lido Santo Tomás de Aquino, ele não teria escrito o seu livro e teria evitado vários erros que cometeu exatamente por não conhecer a doutrina tomista. Muito bem, mas como é que São Tomás, então, a seu tempo, considera o direito natural? Como é que ele recolhe as ideias? É isso que nós vamos ver hoje em termos de apenas o indicativo da existência. A partir da próxima semana, vamos tratar da essência da lei natural. Por agora, vamos só cuidar dos indicativos da existência dessa lei. Como é que São Tomás apanha esse manancial de ideias que antecediam a sua obra a respeito do tema do direito natural? Bom, isso vem de variada ordem. Eu, aqui, sobretudo, me valho de algumas indicações de Teófilo Urdanos, famoso comentarista da Suma, do padre Aldo Vendemiati, a quem tenho referido, com obra notável sobre essa matéria, de Lotan, e igualmente na obra de Louis de Lachance. Haveria muitas outras obras em que sediar. Eu me baseei nesses apenas para rememorar esses temas para a exposição de hoje, de modo que é possível que aqui e ali haja algum acréscimo a fazer com base em outros livros, já que a obra acerca do pensamento tomista é muitíssimo vasta, como sabe. Bom, em termos de pensamento precedente, ou seja, de predecessores da teoria do direito, da teoria da lei, em São Tomás de Aquino, no Tratado da Lei de São Tomás de Aquino, nós temos que, primeiramente, indicar a filosofia grega. Claro, em primeiro lugar, Aristóteles, e especialmente o Aristóteles da Ética Nicômaco. Como sabem, há um magnífico comentário de São Tomás à Ética Nicômaco. E a Ética Nicômaco influi decisivamente no pensamento de São Tomás, que, na verdade, escolhe a via aristotélica, que já tinha manifestação no direito romano por meio de Gaio, em detrimento da concepção dominante, que era uma concepção idealista do direito natural. Mas não é só na obra de Aristóteles que Santo Tomás vai nutrir-se ou abeberar-se para o seu tratado da lei natural. Também em Platão vai buscá-lo. Não diretamente da leitura de Platão, como se sabe. Santo Tomás teve acesso ao pensamento de Platão graças a Santo Agostinho, a Avicena, Boécio, Pseudo Dionísio e Macróbio, ou seja, lendo, portanto, vendo a obra de Platão por meio de outros autores. Além desse recurso à filosofia grega, Santo Tomás, por igual, tem acesso a uma larga obra da patrística, tratando do tema do direito natural, da lei natural, embora, como eu disse há pouco, vá encaminhar-se para um outro sentido, ou seja, vai exatamente utilizar-se do pensamento de Aristóteles, que era avessado pelo pensamento dominante na patrística.
Então, obras como de Santo Agostinho, de São Gregório, Santo Ambrósio, São Basílio, Santo Irineu, Santo Isidoro, São João Crisóstomo, são frequentadas por Santo Tomás, que ali recolhe material para a sua posição acerca da lei natural. Por igual além, portanto, da filosofia grega e da filosofia patrística, ou seja, as contribuições marcantemente de Aristóteles, um tanto de Platão e dos autores, dos padres da igreja, São Tomás vai buscar, junto aos canonistas, uma referência importante. Primeiro, e parece que sobretudo com Graciano e Rufino, mas com outros autores, como o Guccio, de Ferrara, como Simone de Besignano e um outro autor que foi Stefano de Tournai. Esses autores, sobretudo, influem desde do plano canônico sobre o pensamento de Santo Tomás. Mais adiante, temos também a influência, porque notem como era dominante a ideia de que o direito natural existia, ninguém punha em dúvida isso, em toda parte havia afirmações referentes a este assunto. Ele vai buscar também essas afirmações junto a grandes civilistas da época. Lembremos só dois nomes que são emblemáticos desta posição. Um jurista do porte de Irnérios e outro do porte de Martinus, que dão apoio também às ideias, podem considerar os predecessores do pensamento de São Tomás. E vai buscar, por fim, junto aos teólogos, a mesma ideia do direito natural, que está ali desenvolvida no âmbito da teologia. Não nos esqueçamos que São Tomás é, sobretudo, um teólogo. Bastaria aqui referir três nomes, dentre eles: o Alexandre de Ales, São Boaventura e Santo Alberto Magno. Haveria outros nomes a referir também, mas esses três são bastante significativos da importância que a teologia da época conferiu para o desenvolvimento da posição adotada por Santo Tomás de Aquino acerca da lei natural. Mas, como eu dizia, agora é um ponto importante a considerar, São Tomás é, sobretudo, teólogo. Faz filosofia também, um metafísico extraordinário, não é preciso que se diga isto, mas é, sobretudo, teologia. A obra central dele é a Suma Teológica, ou mais exatamente a Suma de Teologia, Suma Theologiae, é uma obra de teologia. E depois ele tem, além do apoio em matéria de preâmbulo da fé, de argumentos de natureza racional, vai apoiar-se nos dois pilares da religião. A tradição, que aí está referida especialmente no pensamento da patrística e nos teólogos, e um tanto nos canonistas, mas, e sobretudo, vai buscar apoio na escriturística, ou seja, no testamento. Vamos ver algumas passagens aqui que eu anotei acerca dos indicativos testamentários da existência da lei natural. A primeira indicação que nós podemos referir, dentre outras, é claro que isso não é exaustivo, nós vamos encontrá-la no livro do Gênesis, na bendição que Deus impõe a Noé, junto com a bênção imposta a Noé, que está no livro do Gênesis 9, 1, 7, há uma série de prescrições, comandos daquilo que Noé deve fazer, indicativos que são da natureza mesma. Adiante há uma passagem magnífica no livro no Levítico 18.4. Eu tenho aqui sem óculos impossível. Em que Deus manda que se cumpra seus mandamentos. No livro de Jeremias 31, 33, em que se diz... Não, minto.
Vamos ver, antes de Jeremias 31, 33, eu quero ver o Levítico. Perdão. Levítico 18:4. 18:4, isso aqui. Et precepta mea servabitis, ou seja, e cumpram, dá uma ordem para que se cumpram seus mandamentos. Precepta mea servabitis, ou seja, cumprir, da ordem, meus mandamentos. O livro do Êxodo, a exemplo do Eclesiástico, para indicar duas passagens, refere também à edição ou à promulgação do Decálogo, a intimação do Decálogo ao povo hebreu. O livro que eu mencionava há pouco, Jeremias 31, 33, tem uma passagem que ainda é mais impressionante, porque agora nós voltamos àquela referência que eu lhes fiz na exposição de ontem, que a lei natural estava imposta in mentibus hominum, ou seja, nas mentes dos homens. Agora vem aqui essa expressão de Jeremias. Dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam eia. Ou seja, eu imprimirei, darei minha lei às suas vísceras, está falando ao povo de Israel, à casa de Israel, e in corde eorum scribam eia. Ou seja, e no coração deles, ou seja, dos integrantes desse povo, da casa de Israel, eu escreverei a minha lei. Dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam eia. Pois, no Novo Testamento, não há nenhuma referência explícita ao termo lei natural, mas há várias passagens que são indicativas da existência de preceitos naturais. Por exemplo, nos sinóticos, ou seja, no Evangelho, tanto no Evangelho de São Mateus quanto de São Marcos e depois de São Lucas, nós vamos encontrar a indicação de ser, da natureza das coisas, a instituição do poder civil, da autoridade civil. É a célebre passagem em que Jesus Cristo diz: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele reconhece a legitimidade, segundo naturam, ou seja, segundo a natureza das coisas, do poder civil. Então, essas três passagens que estão em São Mateus, em São Marcos e em São Lucas. No Evangelho de São João, nós vamos ter uma passagem, Evangelho de São João 5:29, em que o evangelista indica a referência de Nosso Senhor no sentido de que, por natureza, as pessoas estão habilitadas a saber o que é o bem e o que é o mal, por natureza. Outra passagem indicativa da existência de uma lei natural, vamos encontrá-la, por exemplo, em São Mateus 5:27, sobre a indissolubilidade do matrimônio. A instituição que está aí, portanto, constituída por uma lei natural para a sua indissolubilidade, como o caráter do matrimônio, por natureza, é este. Lembremos-nos que, de algum modo, é isto que se vai encontrar também no pensamento, em parte, pelo menos, do pensamento não cristão. Aqui está, por exemplo, a referência que sempre se pode fazer à obra de Modestino, a grande definição do matrimônio Modestino. Mas a passagem mais impressionante que há desse tema é a que está da lei natural, é a que está na Epístola de São Paulo aos Romanos. Ali há várias indicações. Eu recolhi aqui 1:26, 1:18-22, 13:1-7, mas, sobretudo, a passagem em 2:14 da Epístola aos Romanos. Eu vou ler aqui a tradução que nos dá. Essa aqui é a famosa Bíblia com a tradução do padre Juan Straubinger, uma tradução castelhana, muito segura, né? muito fiel, porque hoje é preciso ter esse cuidado de verificar adequadamente as traduções que nos são apresentadas dos textos, né?
Essa aqui é uma tradução muito segura. Então, aqui na Epístola aos Romanos, de São Paulo, 2:20 e... Não, 2:14. 2:14. Consta o seguinte: quando os gentios, que não têm lei, fazem pela razão natural as coisas da lei, eles, sem ter lei, são lei para si próprios. E prossegue. Pois mostram que a obra da lei está escrita em seus corações, porquanto lhes dá testemunho sua consciência e seus raciocínios, acusando-os ou excusando-os reciprocamente. Esta passagem, que é realmente magnífica, foi objeto do comentário de São Tomás, comentário que está na grande obra Super Epístola São Paulo. Eu tenho aqui essa edição da Mariette, de 1953. E o texto da Vulgata, né, que fala no conhecimento, na inclusão naturaliter da lei, ainda no coração dos gentios, portanto, não se trata de algo que só aos israelitas, aos hebreus, tivesse sido concedido, mas, por natureza, a todos os homens, os gentios também. Não é à toa que esse texto da Epístola dos Romanos provém do apóstolo da gente, que foi São Paulo. Né? Então, naturaliter, diz aqui o versículo 14, ou seja, naturalmente, a esta lei, para diante dizer que qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis. Ontem eu mencionei que, além da expressão in mentibus suis, ia aparecer essa que é metafórica, in cordibus suis, ou seja, que está escrita no coração. São Tomás vai dizer aqui no seu comentário que todos eles têm o testemunho da consciência sobre de bom vel malo, ou seja, do bom e do mal. E diz mais, isto é evidente que é um signo que está no coração do homem, a lei que nos vai fazer a indicação do bem e do mal. Ou seja, o fato mesmo de que a consciência humana nos indica o que é o bem e o que é o mal, é a indicação, segundo São Tomás, evidente. Ou seja, ele usa a expressão evidentium, quod in corde hominis sit opus legis descriptum. Ou seja, é um evidente signo de que no coração do homem, in corde hominis, está a lei, portanto, que é a ideia da lei natural. E isso vai fazer com que nós aproximemos o tema da essência da lei a seu fundamento da natureza humana. É verdade que nós vamos ter de discutir, esse é um tema que adiante vamos ter que ver com cuidado, se deve prevalecer a ideia de a lei ter por constituição, ter como elemento constitutivo a natureza, ou se a natureza humana é meramente intimada da existência da lei natural. Isso é uma pugna relevante para que se distinga bem de parte a parte, porque alguns que adotam a posição de que a lei é meramente intimada à natureza humana são, com razão ou sem razão, acusados de um certo fideísmo, ou de, um pouco mais brandamente, de serem demasiadamente vinculados à noção de lei eterna. Essa é uma crítica, por exemplo, que Louis de Lachance aponta para alguns que não consideram a natureza humana como constitutiva da lei natural. Em contrapartida, não se pode negar que essa posição, por exemplo, adotada por Monsieur Otávio Nicolas de Rize na sua obra sobre
a importância dos fundamentos metafísicos da ordem moral, de que esta natureza não surge do nada, ou seja, não brota espontaneamente, nem surge por si própria, e, portanto, é uma natureza criada e pois, constituída deste modo, ela tem nela incluída a lei natural. Então, não seria de todo errado dizer que, ainda que se reconhecesse uma natureza, na natureza humana, um caráter de fonte próxima da lei natural, admitir que esta fonte está construída antecedentemente pelo próprio papel criador, pelo fato de ter sido criada. E isto reforça a ideia da lei natural como participação na lei eterna. Bom, como quer que seja, o que importa aqui considerar, isto sim, é que São Tomás se afasta da corrente que dominava no seu tempo e que era uma corrente idealista, que tendia à ideia de que se fizesse um código cristão. São Tomás não participa dessa ideia. Ele nos dá a indicação de que a lei natural, como nós vamos ver na sua linha de princípios e preceitos, ela é progressiva, no sentido de que as leis positivas visam a determinar, a singularizar, assim como as sentenças, se quisermos dizer, até as determinações negociais do direito, visam a determinar concretamente, em certo sentido, aperfeiçoar a lei natural para aplicá-la ao caso concreto. Ou seja, sai de um campo abstracionista da ideia da lei natural para um plano de concretização, ou seja, não é algo que podemos chamar assim, de platonismo de regras, do platonismo categórico da lei natural, para nós chegarmos efetivamente à aplicação da lei natural nas circunstâncias práticas. Eu me lembro a esse propósito, antes de nós avançarmos aqui, matéria que fica para a próxima segunda-feira, sobre a essência da lei natural, quando nós vamos poder ver um pouco mais essas características, que há muitos anos um professor chileno dizia que o grave problema dos teóricos do direito natural, teóricos do direito natural tradicional, estava em que debatiam muito essas categorias abstratas, mas não se lançavam a examinar-se concretamente, até mesmo nas ordenações positivas, se havia ou não o respeito à observância da lei natural. Ele mencionava até isto de maneira muito interessante com um exemplo prático, ou seja, a diminuição dos prazos prescricionais. Vamos dizer, prazo, por exemplo, de prescrição aquisitiva, há um tempo demasiadamente estreito. Isto observa em concreto a lei natural ou não? E dizia, olha, nós teríamos que ver concretamente, não só discutir grandes questões teóricas, se o prazo de prescrição é ou não de lei natural, se a prescrição como um todo é de lei natural, ou se não é, mas verificar se concretamente, ou seja, hic et nunc, um determinado prazo pode ser considerado conforme ou não a lei natural. E isto é frequentemente abandonado, abdicado por aqueles que devem dedicar-se ao estudo do direito natural. Bom, como quer que seja, a forma como São Tomás se aproxima do tratamento do direito natural faz com que ele centre as suas atenções no plano da natureza humana. Volto a dizer, vamos ainda ter de examinar se essa natureza humana é inteiramente construtiva ou se ela é só o locus de intimação da lei eterna, na parte que diz respeito ao homem, mas como quer que seja, ele não dá força à ideia de converter a religião em direito ou de formar um código ideal, como foi a proposta de subjetivista e idealista que campeou no mundo moderno. De tal sorte que boa parte, para não dizer
quase toda a parte da crítica que frequentemente nos tempos contemporâneos é dirigida à concepção do direito natural, é dirigida a essa concepção racionalista, a essa concepção idealista, e não à concepção tomista ou clássica do direito natural, que se tornou clássica com Santo Tomás, remontando ao pensamento de Aristóteles. Muito bem. Nós, então, encerramos com essa rápida recensão acerca dos elementos indicativos em que se apoiou a formulação tomista do Tratado da Lei. Esta parte referente à existência da lei natural, que, volto a dizer, não exigiu de Santo Tomás o grande esforço demonstrativo ou de confirmação que em outras matérias exigiu dele grande empenho, um maior empenho. E se não exigiu, era porque a lei natural é pacificamente admitida por todos. Não havia necessidade mais do que de uma pergunta retórica. Existe o direito natural? Existe a lei natural? Pergunta isso retoricamente apenas para justificar uma disciplina sistemática, quando ele classifica os vários tipos de lei. Lei eterna, lei natural, lei positiva, etc. Já não havia necessidade de provar uma existência que era evidente. Ou seja, o que é evidente não exige grande esforço de demonstração. Né? Muito bem, então, ficamos ajustados de voltarmos aqui na próxima segunda-feira, já agora para tratar da essência da lei natural. E aqui começar já com uma questão extremamente complexa, que é de verificar se há como há, já deixo avisado, mas enfim, se há como há graus de preceitos da lei natural e como é que se pode definir esses graus de preceitos da lei natural. Preceitos primários, secundários, terciários, princípios, etc. Isso já toca a ideia da essência da lei natural, que é o que nós vamos ver, portanto, na segunda-feira, às 17 horas, se me honrarem com esta presença, que a mim me dá muito contentamento, sou franco em dizer. Quero agradecer mais uma vez à Noreg do Paraná pelo apoio de divulgação que dá a esses nossos encontros. Desejar que todos tenhamos um bom final de semana. Lamentavelmente, para a maior parte de nós, sem a possibilidade ainda de recepção dos sacramentos. Mas, enfim, isso há de superar-se, esperemos que sim. Vamos ver quem é que eu posso cumprimentar aqui. Quanta gente. Hoje apareceu mais gente. Dr. Gustavo Baretieri, muito obrigado. Meu estimado Fausto Mota. Temos um almoço pendente. Pois é verdade, doutor Fausto. Vamos recuperar isto. Meu estimado amigo Zé Roberto Leme Alves de Oliveira, um paradigma de magistrado aqui em São Paulo, um grande pensador. Dr. Mauro Bertocchi. Este, além de ser um jurista, é também um artista, um grande violonista. Dr. Hilário Lula, que está fazendo uma obra de divulgação interessantíssima a respeito de São Charbel. Aliás, doutor Hilário, se o senhor não tem contato com o doutor Rogério Tobias, que é meu amigo, lá o tabelião da cidade do Jaú, eu sugiro que entre em contato com ele. O doutor Rogério conhece bem a história de São Charbel, esteve lá recentemente no Líbano, visitando locais por onde viveu, por onde passou São Charbel. Doutora Maria Isabel Dipp Capoletti, boa tarde. Estimada Laura Porto, muito boa tarde. Cida, o braço direito lá do 18º, do doutor Bernardo, muito gosto de vê-la aqui, Cida. Doutora Maria Lúcia, sumiu o nome, Pasquini, meus cumprimentos. Doutor Ricardo Galego, cumprimentos. Estimada Margarete Maia, registradora do Ceará. Doutora Cátia Jonas Dias, que é minha coordenadora lá na Faculdade de Direito de Guarulhos. Doutor Leonardo Faccioni, um intelecto privilegiado e um grande escritor também,
já disse, escreve muito bem, Dr. João Paulo Silveira dos Santos. Muito boa tarde a todos. Como de hábito, provavelmente alguns dos comentários não subiram, não aparecem na página, de maneira que eu os cumprimento de maneira genérica. Muito obrigado a todos e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.